profissional de marketing, e aí ele pode, e dependendo da hierarquia, aonde ele vai chegar, se ele entende do negócio, ele consegue aplicar as ferramentas de marketing a favor do negócio. Mas se esse profissional que executa, ele não tem noção de negócio, ele vai colocar ali as estratégias da forma padrão. Agora, se você entender um negócio, você faz toda a diferença. Eu sou um cara que eu já subi para a cadeira de CMO e, de uma certa forma, eu atuei como diretor de arte também. E você consegue entender como desdobrar tudo de uma forma mais coerente. A partir do momento que a gente teve o período pandemia, tudo mudou e a gente não pode ignorar isso. E essa mudança está no perfil de compra, está culturalmente, está da forma que a pessoa pensa mais na saúde mental. E nesse contexto, a gente vê o consumidor, o cliente, entendendo mais ferramentas digitais. Não dá para ignorar. O Faderham. Fala pessoal, estamos começando mais um Fator M, o Fator M, que é o seu podcast para você conhecer o lado marqueteiro das pessoas e dos negócios, né? E hoje o nosso tema é o que um bom profissional de marketing precisa ter na era da inteligência artificial. Ó, que assunto interessante. E para falar sobre isso, meu convidado de hoje aqui é o Rafael Paulino, que é executivo de marketing na Angelone, aí, ó, com mais de 20 anos de experiência, hein? Então a gente vai aprender muito com ele aqui nesse conteúdo. Seja bem-vindo, Rafa. Bom, o prazer é meu estar aqui com vocês, compartilhar aqui informações e discutir ideias. Muito obrigado pela oportunidade. Bom demais, meu amigo. Pô, 20 anos de experiência, Pois é. já deve ter subido campanha pra caramba, deu ROI bom, ROI mais ou menos. Pois é. Eu falo que eu sou da época não ROI. No É, início da carreira, né, quando a gente olhava, a gente trabalhava muito para mídias offline, a gente tinha ali também algumas métricas, mas não era tão rico como era hoje. Então, a gente era muito respaldado na TV, em mídia de apoio, que era mídia exterior, mas hoje acho que o principal é aprender com todas essas ferramentas digitais e o principal, mesmo nas ações offline, elas já nascerem com alguma métrica que as ferramentas digitais dão apoio, né? que legal. É, só curiosidade, né? Você falou que antigamente não olhava tanto o ROI. Quais eram as métricas que acompanhavam antes? Era mais alcance, audiência? Alcance, audiência, e eu tinha ali o benefício de, dentro desse meu background, estar sempre em varejo. Então, no final, o que respondia era a venda. Hoje ainda é a venda, mas você Perfeito. acabava olhando ali que era o principal alavanca para você entender se de fato aquela estratégia tinha dado certo. Pô, que legal, meu amigo. E assim, nessa sua jornada, você passou por setores, específicos? Você surfou um pouco setores diferentes, né? Como que foi um pouco desse tua trajetória no marketing, né? Tá. Dentro desses meus 20, mais de 20 anos aí de trajetória, o varejo alimentar ele é muito rico, né? E ele traz bastante oportunidade de aprendizado. E depois eu passei também pelo varejo farmacêutico durante 5 anos e mais recentemente também no de materiais de construção. Então você consegue entender os Que pontos de legal. contato, jornadas dos clientes, a diferenciação de jornadas de cliente, intenções de compra, propensões mais digitais do cliente, e o principal, eu acho que no final, é olhar para a teoria, o gerenciamento dos 4 P's de marketing, você consegue Esse entender fundamento e aí no aplicar, esse entendeu? fundamento não muda, né? Não, exatamente. Você acha que às vezes, por a gente ter tanta opção tecnológica hoje, ferramentas, né, para marketing, para criação, para campanha, eh, alguns profissionais esquecem do fundamento? Ah, com certeza. Preço, produto, E- posicionamento, promoção, praça, né, o fundamental mesmo, você acha que passa batido às vezes? Na verdade é um gerenciamento. Hoje, quando a gente olha para essa estratégia, a estratégia de marketing ela permeia todo o negócio. Então, a precificação está muito na área comercial, mas se o profissional de marketing não entender que aquilo ali é um fator preponderante para Uhum. campanha, quer seja offline ou online, ela vai trazer uma métrica
irrelevante se o preço não estiver competitivo. Então, tem algumas coisas sim que a gente precisa olhar. Da mesma forma, quando a gente fala para uma exposição dentro da loja diferenciada, isso vai ajudar todas as outras métricas, porque o cliente encontra mais fácil o produto. Ao mesmo tempo, quando você olha para um serviço ou para algo digital, também você olhar para onde a gente vai entrar com uma campanha de dark post, você está olhando para todos esses gerenciamentos. É só lembrar da teoria e ela tem que ser efetiva, né? É, isso é muito interessante, né? E até entrando num tema aqui que a gente separou, sobre estratégia de marketing, atualmente tá mudando um pouquinho a cara dos CMOs das empresas, né? Então você tem uma Anitta, você tem um Toguro, por exemplo, né? Que são grandes creators, né? Que acabam assumindo essa posição. O que que você acha disso? É um movimento comum? Sempre foi assim? Tava vendo uma Não, discussão recente na internet sobre isso esses dias, né? é, Ah, os artistas sempre estiveram envolvidos com as marcas. sim, você tem alguns criativos que eles são fora da curva, que ele entende muito de negócio. Eu falo que o bom profissional de marketing, e aí ele pode, e dependendo da hierarquia aonde ele vai chegar, se ele entende do negócio, ele consegue aplicar as ferramentas de marketing a favor do negócio. Perfeito. Um profissional de performance, hoje um CMO precisa saber muito de performance, mas se esse profissional que executa ele não tem noção de negócio, ele vai colocar ali as estratégias da forma padrão. Agora, se você entendendo o negócio, você faz toda a diferença. Um CMO, a mesma Hum, coisa. E o criativo é a parte que conecta as pessoas, é o conteúdo, é o destaque. E eu acho que faz sentido. Eu sou um cara que eu já subi para a cadeira de CMO, uhum. e, de uma certa forma, eu atuei como diretor de arte também. E você consegue entender como desdobrar tudo de uma forma mais coerente. Legal. Nessa época, por exemplo, né? Talvez é uma transição que alguns profissionais vão passar no mercado, né? Principalmente a galera criativa, né? De comunicação, que elas vão aprendendo sobre negócios, aí ela vai entrando num ponto que, agora eu entendi o que de fato é um resultado positivo daquilo que eu Exato. faço. E eu entendo também que é uma evolução do mercado com a maturidade de todas as estratégias digitais. Porque no passado era você ter uma campanha que visualmente fosse atrativa, ou um vídeo, um VT na TV que contasse uma história e chamasse a atenção do cliente. Aí a partir daí você ia com as métricas que você conseguiria. Hoje, uma Uhum. peça, você tem que pensar num CTA, você tem que pensar num desdobramento da peça em multitelas, você tem que pensar num QR Code para que você traga alguma meta ou uma geração de lead. Então, eu acredito que o criativo também está sendo mais treinado a pensar negócio, né? É Muito uma bom. evolução, né? É, eu também acho. Eu acho que essa conexão e entendimento, ele ajuda a gente gerar mais resultado, né? É diferente, de épocas, acho que a gente estava conversando isso, né, um Sim, pouquinho aqui sobre, putz, o marketing ser usado como algo estratégico dentro da empresa e não só para abastecer comunicação criativa para a área comercial da empresa, exatamente. né. E eu concordo 100% assim, contigo, né. E hoje a tua atuação, né, na Angeloni, né, é uma operação que você acaba mesclando online e off junto? Você tem que fazer o negócio acontecer como um todo? Ou teu foco tá 100% no online hoje, né? Quais são, os seus principais desafios hoje e a tua atuação na operação? Tá? O que eu acredito como profissional de marketing é diversificação de canais. E é essa diversificação em todos os níveis do funil de comunicação. Então, Aham. eu tenho cliente nichado, mas eu também tenho cliente que vê a TV, eu tenho cliente que está na rua, eu tenho hoje N jornadas diferentes e intuições de compra. Intenções de compra. Então, de alguma forma, eu preciso pensar em toda a jornada. Hoje, no Angelone, a gente vem construindo um trabalho de olhar para esse canal e aí, desde os nossos canais digitais até no meio do funil, o nosso CRM e topo de funil, a gente trabalhar em todos eles, todas as mídias, porque é onde eu acredito e é o que minha escola direciona, porque é a forma que dá resultado. Que legal. Tá? E a operação de vocês é nível Brasil? Não, Ou hoje nós ou é estamos em Santa Catarina e Paraná, com 34 lojas. Né? legal. Poxa, bacana. Mesmo digital, você Hum, tem uma concentração. Digital eu sou todo o Brasil, que eu sou Como que é muito forte atuar? Brasil, bazar e eletro. Né?
Que legal, que É. legal. Como que é atuar todo o Brasil? É complexo? Olha, você tem e quando você fala para canais digitais, e-commerce, a logística eu acho que é o maior desafio. O profissional do e-commerce Verdade. acaba tendo que ter uma atuação muito boa junto com as áreas de logística, porque aquilo vai depender muito e vai trazer o resultado, a margem ou não. Então tem que ter ali uma malha logística muito competente, né? Eu acho que isso é muito, importante, né, porque, assim, às vezes você acerta no digital, né, seja você tem um site incrível, você tem campanhas bem estruturadas, uma comunicação incrível chegando, se a tua operação não tiver calibrada, cara. E o principal, essa troca tem que estar muito azeitada, porque se eu sei que determinado estado, a minha logística ela é deficitária, eu não vou colocar meus investimentos naquela região. Ou eu coloco os meus investimentos e eu ajusto meus valores logísticos. Então é uma troca, né, uma equivalência de estratégias para que você entregue um resultado saudável para a companhia. Olha que interessante. A gente até anotou uma pesquisa aqui, né, Rafa, que marketing e vendas acaba sendo o segundo departamento que mais utiliza inteligência artificial, né? Eh, e dentro das empresas. É uma matéria aqui que acabou saindo eh, pela Harvard, né? E na sua visão, né? Você pensa na inteligência artificial para reduzir custo com relação a uma equipe inflada ou não, é mais para tornar a mesma equipe mais produtiva, entregar algo, né, uma análise, um relatório, numa velocidade maior, né? Como que você enxerga a IA dentro da sua realidade hoje? Assim, das minhas experiências, eu sou um precursor, eu gosto, comecei já apareceram as ferramentas, eu sou um cara que eu acabo tendo ali, eh, eu acabo sendo agradável para mim usar essas ferramentas, sempre sou um precursor, tentar correr e entender um pouco mais delas. O que eu entendo é que, assim, a produtividade é o principal ponto, mas nunca vai substituir o profissional. Lógico, Uhum, se você dá mais produtividade, você consegue, talvez fazer alguma coisa que você fazia com 3 profissionais, fazer com 2. E aí você uhum. consegue dar mais produtividade tendo ali mais mão de obra com a inteligência artificial. Pensando nas áreas que você trouxe da pesquisa, vendas, eu tive uma experiência em uma das passagens que eu tive, que eu montei um time de vendas, eu usava Salesforce e aí em alguns meses a gente montou um agente de SDR, um agente AI Olha, SDR. Então, para assim, qualificar qualificar o ou lead. prospectar o lead? Ele qualificava, o lead vinha por campanhas de Tá, marketing, a gente gerava 18.000 leads por mês, e esses 18.000 leads caíam em agentes SDR, que eles qualificavam e jogavam isso para um grupo de executivos de venda, que que esse legal. grupo marcava reuniões e faziam conversões. Eu tinha uma qualificação de SDR de mais ou menos 11%. Aham. A partir do momento que entrou o agente AISDR, essa qualificação subiu para 33, 35%. Nossa, Então, bastante assim, coisa. você percebe que é produtividade Mas na assim, veia. 18 mil leads é coisa pra caramba É também. bastante, É, bastante. Então, assim, eu não conseguia dar vazão. Então, foi por isso que eu falei, assim que eu vi a oportunidade, eu falei, vamos testar um agente aqui, a ISDR, e deu muito resultado. que Então, legal. agora, para marketing, eu entendo que, assim, processo criativo ajuda muita coisa, mas tem que tomar muito cuidado, e aí você tem que ter um profissional muito assertivo em prompt, porque senão vem aquela criação meio padrão, meio Certo. com o mesmo direcionamento criativo. Existem algumas ferramentas no mercado que hoje, tipo o Nano Banana, que é muito bom, eu gosto muito, mas eu entendo que assim, nada vai substituir, principalmente nessa área, a genialidade da criatividade humana. É, isso Então, faz né? muito sentido. Ó, eu vejo uma diferença drástica em eu fazer coisas criativas na minha agência versus meu designer usando IA. Exato, É, exato. ele vai pilotar aquilo no nível muito melhor que eu, E né, na parte criativa. ainda falando de marketing e produtividade, hoje tem ferramentas no mercado, por exemplo, varejo. Semanalmente eu fecho 3 a 4 vídeos de oferta que vão em diferentes dias da semana. Uhum. Hoje tem ferramentas que você troca um preço de um vídeo por comando de voz.
Então, assim, Olha, como eu trabalhava no passado, essa troca de preço, você tinha que abrir era ali mais manual. um programa de edição, fazer toda a troca, renderizar, dependendo da Nossa. complexidade do filme. Hoje em dia é 15 segundos uma troca por voz. Existem já essas ferramentas no mercado. Então, assim, não dá para a gente ignorar essa revolução que está acontecendo. É. E aí você acredita que nesse caso o profissional no marketing ele se torna com IA, ele se torna mais relevante ou menos relevante? O que Eu, que vai fazer ele ser mais relevante? Acho que essa é a melhor pergunta. eu acredito que é você saber fazer as perguntas certas, é o prompt, quem Perfeito. se destaca hoje no mercado é saber utilizar essas ferramentas, sabendo fazer um bom prompt. Esse é o caminho. Legal. Qual que é atuando no segmento que você está, né, há tanto tempo, o que que você enxerga que são os fatores mais desafiadores, né? Cada mercado tem seu desafio, né? A Sim. gente falou um pouco da parte de logística, né? Que essa é clássica para toda operação de mas fora isso, o que que você enxerga que é um grande desafio no setor? Hoje, quando eu falo do varejo em geral, tá? Porque assim, material de construção eu vivi muito isso e agora eu vejo aqui também no alimentar. Hoje, a partir do momento que a gente teve o período pandemia, Uhum, tudo mudou e a gente não pode ignorar isso. E essa mudança está no perfil de compra, tá culturalmente, tá da forma que a pessoa pensa mais na saúde mental. E nesse contexto, a gente vê o consumidor, o cliente, entendendo mais ferramentas digitais. Não dá para ignorar. Aonde uhum. você vê isso? Você vê justamente na entrada dos marketplaces ganhando muito mercado. Então, assim, material de construção, depois da pandemia, virou uma jornada extremamente digital. O Uhum. cliente entra no Pinterest, ele se considera algumas, Ver porque ele tendência, vê né? tendências. Se ele tem um arquiteto, ele vai estar também assessorado por um arquiteto, mas o próprio arquiteto pega as referências também no Pinterest, muitas vezes. Olha que legal. Aí ele considera um canal. Se você aqui você já não foi considerado como um canal digital, você não vai ser considerado nem na loja física. Aí ele vai começar a fazer pesquisas de preço. Uhum. Diferente do alimentar, sábado e domingo não é o dia da venda é segunda e terça, porque Na na eles na no, no, categoria de no material de construção? construção, Ah, porque ele legal. faz pesquisas, ele pega às vezes um orçamento no final de semana e aí ele chega à conclusão segunda e terça à noite ele vai lá fechar o orçamento. Então assim, Entendi. se eu não Olha for que interessante. considerado de forma digital, eu não tô nesse caminho. E o marketplace, ele é puro digital. Então, Aham. assim, eu vi ali categorias do materiais de construção que eu perdi a venda na loja física e, consequentemente, dentro dos gráficos do Mercado Livre, eu via que eram categorias que estavam entrando sellers ali de forma absurda. Então, você viu Aí uma você acaba tendo pulverização da venda em mas aí nesse sellers. caso você tem que aí você meio que é forçado a marcar presença também lá Era o ponto que eu ia no chegar. Eu abri uma loja da Teleanorte na época dentro dos perfeito. marketplaces. Só que hoje eu vejo isso também no alimentar. Os marketplaces vêm expandindo em bebidas, vêm Muito, expandindo né? em limpeza. Então, assim, como o varejo, e a gente sabe que hoje o varejo está desafiador. Então, como hoje o varejo, as empresas que atuam com varejo e distribuição, conseguem se blindar ou criar uma estratégia que eu também esteja nessa consideração de jornada de compra junto com marketplaces. Esse é o maior desafio. E no caso de alimentação específico, você também tem os aplicativos, né, que acabam Sim, fazendo parte, né. É um canal com alta representatividade para as operações de alimento? as operações de alimento vêm aprendendo muito com os aplicativos. É uma forma também de você começar a trabalhar melhor o seu CRM. Sim. Então, aprende muito. Eu acho que o principal ativo nessa construção de comunicação é que o varejo físico acaba tendo os dados do cliente. Perfeito. Então, é aqui que os varejos aprenderam. Vamos ter aplicativo, vamos ter um Big App, um Super App, e em cima disso a gente atuar e conseguir ter informações do cliente. E essa informação aí, ele consegue trabalhar melhor as estratégias. Olha que legal, Rafa. Né? Qual que foi a estratégia, uma determinada campanha mais difícil que você participou? O mais difícil que eu já participei, deixa eu ver se me vem alguma na cabeça. Olha, tem vários desafios, assim, campanhas. eh,
campanhas que envolvem troca de selos, são campanhas que você tem que ter toda uma logística de importação de determinado colecionável, você tem que ter um cronograma muito assertivo de trocas de selo, ter um trabalho muito bom, porque quem vem também nessa campanha de trocas de colecionáveis em geral, que o brasileiro agora acostumou com colecionáveis, ele precisa vir com a indústria como marcas participantes. Então você tem que ter uma área de trade que tenha a competência de executar o que foi combinado Uhum. e mostrar as entregas para a indústria. Então acaba sendo uma campanha mais complexa. Essa acho que posso te dizer que é uma que você tem que fazer direitinho, tem que Suar mergulhar. bastante para dar certo. Exato. É. Interessante, meu amigo. Bom, daqui a 3 anos, né, o time de marketing, ele tende a crescer ou a encolher, no seu ponto de vista? Olha, é uma pergunta difícil pensar no futuro assim em termos quantitativos, mas eu não acho que perca relevância. Talvez a Uhum. gente tenha mudanças de posições aí no time. E aí faz todo sentido essas mudanças que a gente já está vendo dos CMOs. Sim, Mas eu, eu entendo que talvez seja um pouco, ela tenha um pouco, seja um pouco enxuto, mas não vai perder a relevância estratégica, porque cada vez mais essa área ela tem que trazer o resultado. No final é venda, não é faz sentido. mais a paleta de cor, entendeu? Exato, não, exatamente, né. Eu acredito que o que vai acontecendo também é uma mudança de especializações, né. Se a gente parar para pensar, em 10 anos, o que já mudou de ou nasceram profissões, né, dentro do segmento digital, e é numa velocidade muito rápida, assim, Sim, insana, né. E pra gente que tá inserido, às vezes a gente pensa numa profissão ali que eu quando converso com amigos de outro segmento, eles não fazem nem ideia o que que é aquilo, né. A gente sabe o que é um advogado, um médico, um dentista e um engenheiro, né. exato. Agora você vai falar assim: "Cara, a gente tem um especialista de growth ou especialista em IA para campanhas de mídia". Eu lembro uma época que eu falava até: "Ah, tem a área de SEO". Aí a galera falava assim, que não era da área: Que é isso?". Exato. Aí você Não, vai explicando, né. exatamente. Esses É, dias, uma vez eu estava num restaurante, aí me ligaram, era um problema técnico. Eu falei, mas tá tagueado. Mexeu na qualificação, tá gerando é. lead. Aí eu terminei, o pessoal fez, o que que é tagueado? O que que é lead? Aí, assim, são coisas Quando que. alguém fala lead, rapaz, nossa, já falou a palavra, não, é o lead, eu já falei, ixi, isso aí ou é marketing ou, ou vende, né? Exato. Que é um termo do nosso dia a dia, né? Não tem como, né? Sim, Legal. exatamente. Você falou de CRM, CRM é algo que a gente fala muito nos nossos conteúdos, qualquer lugar, qualquer evento que a gente esteja presente, a gente não só incentiva, mas tem que ficar conscientizando, porque por incrível que pareça, ainda tem empresas que não investem corretamente ou não fazem Tem razão. corretamente isso, né. Você pode compartilhar um pouco com a gente sua visão sobre CRM, o quanto é importante também para uma operação, como que você pode usar estrategicamente ele para reduzir custos de aquisição, aumentar, né, lifetime e por aí vai? O que eu sempre trago, e assim, é isso às vezes até em mesa de discussão de planejamento estratégico. CRM não é uma ferramenta, não é uma plataforma, é uma forma de você gerir um negócio. Então, assim, Uhum, da mesma forma que quando eu falo de gestão de categoria, é uma forma que a área comercial pode gerir o negócio com gestão de categoria. Então, primeiro, a empresa tem que ter a cultura do CRM e entender que é olhar para a visão do cliente e quais são as oportunidades que esse cliente traz para nós em venda. Então, perfeito. eu paro de olhar só o produto, o preço, o volume, a margem, e eu tento concatenar com as informações e dados relevantes que essa base nos dá. Então, eu acho que para mim esse é o primeiro caminho. Legal. Segundo, eu sou da época que fazia CRM sem ferramenta. Na Você ia lá no planilha? RP, pegava as informações e montava uma estratégia de dados. Então, É, hoje você tem um monte de ferramentas para aportar toda essa estratégia e depois que linka numa mensageria. A mensageria não é o CRM, é o resultado de uma estratégia. Então, eu sempre trago a didática, é, porque são as questões que, muito embora se fale CRM dentro dos negócios, não entendem dessa forma. E é, a partir perfeito. daí, eu acho que o principal é
dentro dessas oportunidades, como é que você linka a área comercial? Porque aí você começa a ganhar a estratégia, porque no final é venda. Quanto que o CRM de fato traz de venda ou participação na venda da companhia? Então é você olhar para essa estratégia. E Uhum. aí, para olhar para essa estratégia, é um conjunto de o que são promoções e quais são as oportunidades dentro da estratégia de dados. Conseguiu organizar isso, aí é mostrar dentro da mensageria os disparos, organizar tudo isso e a partir daí aprender com o disparo. Porque no final a Perfeito. gente fica fazendo só disparo e o disparo por si só não é isso. Deu certo, deu errado. Vamos olhar o LTV dessa base, está dando certo? Qual é a clusterização dos Sim. clientes? E aprender com isso. É um trabalho constante, né? Eu concordo, né? A gente olha muito lá índice de recompra, que é importante, um aumento de índice de recompra, clientes recorrentes, né? Que é importante a gente ver essa volumetria e o próprio LTV, né? Porque tem muita operação que a gente acaba conhecendo que quando a gente vai tocar nesse assunto de CRM, elas possuem a tecnologia ou alguma tecnologia, né? Ó, eu tenho determinada ferramenta, aí você entra nesse tópico, né? Você fala, tá, mas o que que vocês fazem de estratégia de CRM? Aí surge a interrogação. Exato. E na maioria das vezes a gente ouve assim, algumas campanhas que a gente faz de e-mail, de news, de automação, que é um pedaço, né? Mas é igual você falou, uma boa estratégia de CRM, ela olha a empresa como um todo para detectar essas oportunidades, para se aproximar sempre, na verdade, manter esse cliente próximo, entender o histórico dele, né, o comportamento dele para levar a comunicação, levar ofertas customizadas e fazer com que ele consiga engajar para comprar mais vezes, né. Exatamente. A gente já teve casos, compartilhando com você, assim, ô Rafa, de entrar numa operação e quando vai fazer análise, operação enorme de faturamento, 90% aquisição, 90, 95%. Aí você vai ver assim, 5% é recorrência. Tem alguma coisa aí. Tem que olhar. E a maioria das vezes, e olha que eu digo assim, e tem casos que é produto recorrente, deveria ter um índice de recompra maior, só que não se dá a devida atenção em trabalhar a comunicação para essas pessoas que já conhecem. Mas não sei se você também tem essa mesma sensação. Quando eu vejo uma análise dessa, você olha, eu falo, pô, que bom, eu vou conseguir ajudar, Com entendeu? certeza, esse é o lado O bom. legal é você ver a análise, entendeu? É, Mas assim, mas é aí que é o papel do profissional de marketing, é olhar para isso. é, E tem muita oportunidade, até para o pequeno e médio negócio, para olhar para isso. E um outro ponto que acho que vale, que é um segundo passo, é falar de CX, é quando você traz o SAC também para essa unidade de CRM e montar perfeito. todo o ecossistema. Mas é poucas empresas que você vê atuando de uma forma correta nesse sentido, É, porque também é um outro passo, né? claro. Né? A gente tem um cliente amigo, né, o David, que ele fala assim pra mim, ele fala, pô, Fê, quanto mais problema a gente tiver pra resolver, melhor. A gente está Em aqui que para sentido? A isso. gente tá aqui pra isso, né? Assim, a partir do momento que não tem problema pra resolver, Exato. né? A gente vai fazer o quê, né? Então, esse é um ponto legal aqui. E hoje, assim, na sua visão, vence quem tem o melhor produto? Essa pergunta é interessante. Ou quem distribui melhor a mensagem? Produto bom ou quem consegue espalhar mais rápido a mensagem? Olha, hoje com as ferramentas que a gente tem, você consegue fazer com que a mensagem interfira no desejo de compra. Eu acho que isso é inquestionável. Então, o peso da comunicação e da estratégia faz produto vender. Agora, tem determinados produtos que a gente sabe que a estratégia não é comunicação, a estratégia é Aham. distribuição. O que eu cito muito, por exemplo, já lancei uma marca de cerveja. Eu ia te Cerveja, perguntar esse exemplo do- específico. ah, por exemplo, marca de cerveja. Você tem um investimento grande em comunicação, Aham. mas entra num bar ou de bebida. Você entra num bar, não tem a cerveja que você quer, você levanta e vai embora? Não, você acaba consumindo a que tem no portfólio no cardápio, no portfólio dele. Da mesma forma, ou pode ser Pepsi, a gente está acostumado a escutar. Então, assim, tem alguns produtos como bebidas, que, principalmente cerveja, que a distribuição ela é ponto sine qua Relevante. non, relevante, porque se você não tiver uma boa distribuição, não adianta uma excelente campanha.
Mas, assim, hoje você muitos exemplos de produtos digitais que nascem de forma genuína, Boca Rosa e entre outros, que você entende que faz sentido uma estratégia digital que reverbera e que geralmente dá resultado em vendas, né? É bem comum isso nesses modelos de DNVBs, né? Sim, Que você tem um core muito forte na estratégia digital desde o dia zero ali, né? sim, Porque nasce nativamente digital, então você tem geralmente ações muito fortes com influencers desde o começo. A questão de comunicação e alcance, ela é mais agressiva muitas exato. vezes, né? A própria Virgínia, ela É, tá agora com os quiosques dela. Acho que já tá com quase 150 quiosques de forma orgânica. Ela nunca fez um trabalho para venda de quiosques. É uma coisa que é a marca dela, não é é a comunicação franquia, dela. A é ideia rede, não, é é franquia? franquia. Ah, É. tá. Então, é uma aquisição dela, é uma marca dela, é um caminho dela de comunicação que ali o produto ele acaba vindo de forma orgânica à venda, porque tem um trabalho muito grande de comunicação dela, né? Com certeza. Eu tive a oportunidade de conhecer a operação lá do Econ, né? Na época era o nosso amigo Ulisses que estava lá, já veio aqui com a gente. E era impressionante, assim, a volumetria de vendas que ocorria e a maior mídia era ela. Quando você Exato, olhava a exato. origem, né? É impressionante, assim, um negócio, um alcance bem fora da É. curva. E aí você pega, é que a gente teve um contato ali com para estudo de caso, para um possível negócio, e assim, você pega a questão de desenvolvimento de marca, ela não desenvolvia com um único parceiro, são vários, tem uma cadeia de supply Sim, complicada, e mesmo assim, super vencedora, entendeu? com Né? certeza. Você acha que, ó, quando a gente fala de marca, né, o sucesso de uma marca, é, o que influencia ela dar certo, ela ser mais inclusiva, tentar incluir o máximo possível, ou aquela mais exclusiva, né? Muito mais seleto o público. Eu sei que tem mercado para tudo, né? Sim. Mas principalmente pegando os casos de alimentos, né? Que tem suas diferenças também. Como que você enxerga essas oportunidades? Olha, um pouco do que eu venho aplicando, estudando e tentando ter um pouco mais de informação a gente precisa olhar para a questão da senso de comunidade, acho que é o preponderante, Uhum. experiências. E hoje o ponto de venda não é só atração e conversão. Como que eu faço para que essas lojas, de uma certa forma, ela consiga ter esse senso de comunidade? Ah, é por alimentação, porque é alimento? Talvez. Consigo agregar outras coisas na loja? Por exemplo, essa semana eu tô me atualizando de alguns eventos. Tem um evento numa loja de Maringá do Angeloni de forma orgânica. Tem lá um estacionamento, uma vez por semana, mais de 1.000 patinadores se encontram para patinar Na na frente da frente da loja? loja, Olha porque que legal. o cimento é um cimento tratado bom. Certo. Então, assim, veio de forma orgânica. Mas a Mas foi marca pode. intencional essa? Não Ah, tá, foi, foi de forma aconteceu. Ah, orgânica, tá. aconteceu. Mas, assim, como é que eu promovo mais esse tipo de coisa? Eu acabei de fazer um evento em Jurerê. Numa das nossas praias lá em Florianópolis, que a gente tem uma loja nova, então ela está num momento de visibilidade. Fiz um evento para 250 clientes chamado Wine Sunset. Lá eu Olha que legal. coloquei mais de 30 produtores de vinhos e os clientes tinham a oportunidade de degustar mais de 150 rótulos numa tarde. Então, fiz toda uma área de ambientação do lado da loja, fiz toda uma experiência, outros fornecedores como Bate de Latte e Alimentar entraram junto. E aí, assim, é aqui que você constrói relação, você constrói Legal. marca, conexão afetiva e emocional. Eu acredito muito nisso. E E assim, você, e aí você percebe que vai além. Você viu que esse exemplo que você está dando vai além do digital, sim, sim, né? exatamente. Você está pensando numa
experiência ali para as pessoas que vão estar naquele local. E aí nas marcas de luxo, você vai ainda para exclusividade, mas mesmo a exclusividade, você entende que eles também estão procurando comunidade de experiência. Aí você vê o Café Armani, você vê lá acho que se não me engano é o restaurante Louis Vuitton, tem várias, como que a marca está trazendo outras experiências. Tem uma loja também em Nova York, eu esqueci o nome da loja, mas que praticamente uma parte dela que era só exposição de produtos, ela fez uma área de estar, para as pessoas sentarem e ficarem. Então, assim, Legal. é um movimento que a gente precisa trazer e até pela questão da conexão emocional e o cliente está buscando isso, né? Depois de uma pandemia, ter espaços, E, né? e eu acho que essa questão da conexão emocional, ela faz toda a diferença no resultado, né? Uhum, Eu procuro o tempo inteiro ficar olhando um pouquinho a história de uma determinada marca ou outra, e o que que a gente percebe? Aquelas marcas que elas impactam diretamente o emocional das pessoas são as que têm alto impacto. Que a gente pensa muito também, é óbvio que o nosso produto, ele é importante, né? Sem produto, o serviço não tem o que as empresas fazerem, mas assim, quando o emocional ele tá conectado, faz exato. muita diferença. É o que movimenta as pessoas, né? E o senso de pertencer a algo. Você É, está ali, você sabe que é um ambiente, uma marca, mas tem contexto para você estar junto, entendeu? Acho que é o maior desafio hoje dos varejos também. Depois da questão do marketplace, eu acho que é você criar esse senso de comunidade. boa. Rafa, estamos chegando no finalzinho, mas tem uma pergunta legal aqui pra galera, né? Que é o repertório profissional, né? Você Ah, tem livros para recomendar, cursos que você gosta, o que que você considera que o profissional ele precisa consumir para se manter atualizado? olha, eu entendo que assim, primeiro é estar conectado com o mundo, o que está acontecendo com o mundo, acho que é o principal. É, o Instagram deixa de ser só um lugar de conteúdo, mas eu acho que é um lugar de pesquisa. Então ali você consegue entender muitas tendências, principalmente quem está na área digital, é olhar no segmento e outros segmentos que você tem muita referência e bons aprendizados, tá? Legal. É, Ser curioso, vamos colocar eu dessa acho que é forma. o É. principal. Eu sou um eterno aluno. Eu acho que eu vou sempre atrás dessas coisas. Livros, eu gosto muito. Livro técnico, eu leio alguns, mas eu vou procurar algumas coisas diferentes. Eu estou lendo agora um que chama Coisa de Rico. Que legal. De quem que é Putz, esse? eu não guardei, mas depois você pode colocar como É. referência no conteúdo do podcast. É um livro que ele é um antropólogo que ele traz ali as possibilidades dentro do contexto que ele tem, que ele mostra como que a sociedade, principalmente os ricos, eles são construídos como o indivíduo e como que é o comportamento, como é o consumo desses ricos. Então eu vou sempre buscar alguma coisa assim que pode ser técnico, mas que também traz um embasamento antropológico. Para entender o Essa- comportamento humano ali, você Porque uma diz. hora ali É. você olha para alguma coisa e você entende que aquilo tem tudo, faz todo o contexto e tem aderência com o que você está desenvolvendo, tá? Que legal. Excelentes recomendações, né, meu amigo? Deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Se você tá gostando desse conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa teu like e compartilha com mais pessoas, tá? E Rafa, eu preciso passar o call to action para você. Perfeito. Nessa câmera aqui. Tá bom. Como que a galera se conecta contigo aí? Bom, no LinkedIn é Rafael Ramos Paulino e no Instagram é @RafaRPaulino. Temos conteúdo lá, né? Sim, temos. Ó, E precisando de qualquer coisa, manda mensagem para mim no direct que eu estou à disposição. bom demais. Rafa, obrigado. Foi um prazer te conhecer, conversar um pouco sobre esses temas, né? A ideia é levar conteúdo de valor pra galera, né? E espero ver você em mais episódios com a gente aqui. Por favor, será um prazer. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Obrigado. Galera, pra quem acompanhou, muito obrigado aí. Um grande abraço e sucesso a todos.